No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje é especial. A gente vai falar sobre assédio moral. Saiba quais são as situações que se configuram como assédio moral no trabalho e como se defender. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa o Jornal da CUT de hoje falando sobre assédio moral. Recentemente ganhou repercussão na mídia e nas redes sociais o tratamento dado por um técnico de futebol a um jogador do seu time. Mano Menezes, treinador do Corinthians, tirou o jogador Yuri Alberto da partida contra o São Bernardo. Isso aconteceu no dia 27 de janeiro, quando o Timão perdeu o jogo por 1-0, inclusive, né? O técnico, durante o jogo, depois de uma falta cometida pelo jogador, chamou ele de burro. Tal episódio levantou a lebre sobre os limites de tratamento que superiores hierárquicos devem dar aos demais colegas de trabalho, seja no futebol, seja em qualquer categoria de trabalhadores. O assédio moral é um problema grave que adoece milhares de trabalhadores cotidianamente e se apresenta como uma forma cruel de exploração de poder, baseada em especial em questões sociais, econômicas e de gênero. Essa é a definição, inclusive, dada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para a prática. Diz a OIT, assédio moral é o conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças de ocorrência única ou repetida que visem, causem ou sejam suscetíveis de causar danos físico, psicológico, sexual ou econômico, e inclui a violência e o assédio com base no gênero. Em resumo, o assédio moral é a forma de expor pessoas a situações de constrangimento e humilhação no ambiente de trabalho recorrentemente. Traz danos às vítimas, danos psicológicos, sociais e até físicos, a depender do tipo, até adoecimento. Prejudica também o ambiente de trabalho, ainda que seja um tema muito comentado. Muitos trabalhadores e trabalhadoras desconhecem as formas práticas do assédio moral e em muitas situações, seja pelo desconhecimento ou pelo medo de perder o emprego, acabam não detectando ou simplesmente deixando acontecer, se calando apesar do sofrimento. Agora, o que caracteriza assédio? Algumas situações no ambiente de trabalho podem ser enquadradas como assédio moral e podem gerar reclamações de direito na justiça, revisão de condutas das empresas e das gestões no serviço público, por exemplo, além de outras com foco em eliminar, em prevenir, na verdade, essa violência do local de trabalho. As principais condutas que se caracterizam, então, como assédio moral são as seguintes. Retirar a autonomia, e a gente fala da prática, né? Como é no dia a dia, as situações que mais ocorrem, as mais corriqueiras. Retirar a autonomia do trabalhador, então contestar a todo momento as decisões desse trabalhador. Contestar, né? E contra tudo que ele está fazendo, tudo que ele pensa, tudo que ele fala. Sobrecarregar esse trabalhador, então retirar o trabalho que é de sua competência, de sua responsabilidade, com o objetivo de provocar a sensação de inutilidade e incompetência. O famoso vamos colocar na geladeira, né? Ou coloca na geladeira, ou então taca ali muito trabalho ali para sobrecarregar até ele não aguentar mais. Além disso, ignorar a presença do trabalhador dirigindo-se apenas aos demais colegas. Numa reunião, por exemplo, um gestor simplesmente não falar com aquele colega de trabalho, fala com todo mundo, mas ignora a presença daquele ali naquela reunião. Obrigar a cumprir tarefas humilhantes, gritar, xingar, faltar com respeito, né? Falar de forma respeitosa, espalhar fofocas, rumores, boatos ofensivos sobre essa pessoa, ignorar problemas de saúde, por exemplo, ao passar alguma demanda, enfim, né? Organizar o trabalho, ignorar que a pessoa tem as suas especificidades, criticar a vida particular desse trabalhador, atribuir apelidos pejorativos, né? Impor punições vexatórias como dancinhas ou vestir fantasias, enfim, tudo que for assim humilhante, né? Que provocar vergonha para o trabalhador, expor e enviar mensagens depreciativas em grupos de trabalho e nas redes sociais. Por exemplo, chega num grupo de trabalho, lá está lá no grupo do WhatsApp, de repente o gestor, o gerente, o chefe, enfim, acaba falando algo bem grosseiro, né? Expondo alguma situação, algum erro, né, de forma bem, como eu disse, grosseira mesmo, isolar fisicamente o trabalhador para que ele não tenha comunicação com os demais, ou seja, colocar aí ele numa sala separada, né, de todo mundo, dar tarefas impossíveis e prazos incompatíveis para a finalização de um trabalho, ou seja, dar um trabalho para aquela pessoa, para aquele funcionária que ela simplesmente não consegue fazer, não pode fazer. Vigilância excessiva, ficar muito em cima do trabalhador, vendo a todo momento o que ele está fazendo. Limitar o número de vezes que o trabalhador vai ao banheiro e monitorar o tempo em que ele está lá no banheiro.
advertir arbitrariamente, sem motivo, assim, por qualquer coisa, incentivar o controle de um trabalhador por outro, criando isso é colocar um contra o outro, né? Criando um controle fora de contexto da estrutura de hierarquia para acabar gerando desconfiança, acabando com a solidariedade, né? Acabando é um termo feio, mas enfim, para acabar com a solidariedade entre os colegas, né? Aquela relação de trabalho. Os trabalhadores e as trabalhadoras, diante de tudo isso, devem e podem e devem, né, buscar os seus direitos para combater essa prática de assédio moral no trabalho. Agora, o que fazer? Se você está se reconhecendo como vítima dentro de tudo isso que eu te disse, primeiro passo é buscar orientação jurídica. Como é que você faz isso? O melhor caminho é procurar o sindicato da sua categoria. Lá tem um departamento jurídico, eles vão poder te orientar, dizer tudo que você tem que fazer, vão te dar todo o suporte. É importante ter em mente que muitas categorias, inclusive, têm nas suas convenções acordos coletivos de trabalho algumas cláusulas específicas sobre o tema. E isso pode servir como instrumento de proteção a trabalhadores que sofrem o assédio. Exemplo, os bancários. Os bancários têm cláusulas específicas sobre assédio moral, sobre combate ao assédio moral. Então, quando você vai procurar um sindicato de bancário, eles já têm de forma mais definida o que fazer, como atuar contra o banco. Em uma eventual ação judicial de reparação de danos morais, quando o trabalhador resolve, de fato, entrar na justiça contra o assédio moral, é preciso ter provas de que houve a situação de assédio. O Tribunal Superior do Trabalho recomenda anotar com detalhes todas as situações sofridas, com data, hora, local, listar os nomes daqueles que testemunharam esses fatos. É importante buscar a ajuda desses colegas, principalmente aqueles que testemunharam o fato e que já passaram por essa situação também. Se possível, se for no caso, né, por assédio moral, como a gente disse agora, por grupo de WhatsApp ou por meios, printar as telas, guardar todas as provas possíveis para poder comprovar na justiça. Paralelamente, recomenda-se buscar, então, orientação psicológica sobre como se comportar para enfrentar essas situações. É fato que quando uma pessoa sofre assédio moral, desequilibra emocionalmente. Aliás, esse é um dos motivos, um dos objetivos do assediador, é desestabilizar a pessoa de fato. Então é preciso buscar orientação psicológica. Além de denunciar nas instâncias internas, dentro do RH, por exemplo, da empresa, a denúncia pode ser feita, mesmo que de forma anônima, no Ministério Público do Trabalho, no site do MPT. Apesar de englobar todos os segmentos, conforme dizem pesquisas, existe uma incidência maior quando a vítima é do gênero feminino, né? Ou seja, a mulher está mais suscetível a sofrer assédio moral e assédio sexual também, que a gente vai falar numa outra edição do Jornal da CUT. Bom, isso quer dizer que até mesmo dentro das mesmas funções, das nossas funções, né, a mulher é mais vítima de assédio moral pelos colegas homens dentro do ambiente de trabalho. Então, se você tem duas pessoas na mesma função ali, um homem e uma mulher ali, existe a incidência do homem assediando a mulher, por causa do machismo, obviamente. Em geral, trabalhadores de todos os segmentos sofrem assédio, vale dizer. Pessoas negras, LGBTQIA+, jovens, mas os estudos sobre o tema revelam, de fato, quem é mais suscetível, e tem os levantamentos para corroborar, para comprovar tudo isso que a gente está dizendo, que são as mulheres. A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, por exemplo, fez uma pesquisa, 72% das mulheres já sofreram assédio ou violência no trabalho. Uma outra pesquisa feita pelo site Cato, né, um site de empregos especializado, mostra que 38,7% das 2.300 mulheres entrevistadas revelaram já ter sofrido assédio moral dentro das empresas. Uma outra pesquisa realizada pela OIT, apresentada inclusive durante uma audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara no ano passado, revelou que 1 a cada 5 pessoas empregadas já sofreu algum tipo de violência ou assédio sexual no ambiente de trabalho. E aí fala sobre homem e mulher tudo junto. Negros, mulheres, homossexuais, LGBTQIA+, trabalhadores que retornam ao trabalho com algum tipo de sequela também, de acordo com essa pesquisa, são as principais vítimas. E aí tem vários tipos de assédio moral que podem ser caracterizados pela abrangência. Tem o interpessoal, que é de um colega para o outro. Tem o institucional, quando a própria organização acaba incentivando práticas em conjunto que acabam humilhando, né, constrangendo os trabalhadores. O assédio pode ser vertical, entre pessoas do mesmo nível hierárquico. Aliás, entre pessoas do nível hierárquico diferente, né? Isso é diferente daquele que a gente acaba de dizer aqui, que é o linear, né? O vertical é de cima para baixo, mas pode ser de baixo para cima também, né? Do funcionário para o chefe, assim como do chefe para o funcionário, e pode ser por segmento. Além das estruturas que a gente já disse agora, tem por gênero,
né, que é quando a mulher, acontece principalmente com a mulher, por ela ser mulher, ela é assediada. Tem a discriminação pela cor e por raça, a discriminação pela orientação sexual e identidade de gênero, pelo capacitismo, que é a discriminação das pessoas com deficiência, por etarismo, isso mesmo, sabe o que é etarismo, né? Discriminação por idade. O trabalhador, você está muito velho para dar opinião, precisamos de pessoas mais jovens, isso é assédio moral também, e por ideologia política. Pois é, essa é uma forma que ganhou destaque, inclusive, nas eleições de 2022. A gente tem, inclusive, um fato ocorrido recentemente, a Havan e o Luciano Hang, proprietário da Havan, foram condenados em 85 milhões de reais em indenizações pelo Luciano Hang forçar os seus trabalhadores a votarem em Jair Bolsonaro. Isso é assédio eleitoral. Bom, no âmbito da atuação sindical, tem a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que é considerado o primeiro tratado mundial que reconhece o direito de as pessoas serem livres da violência e assédio no ambiente de trabalho, independente da categoria, status contratual, enfim, cobre o setor público, privado, aprendizes, todo mundo. A ratificação da convenção é uma luta permanente da CUT e dos sindicatos. Hoje, só 30 dos 187 Estados-membros da OIT ratificaram o documento. O Brasil não está ainda entre eles. No dia 8 de março do ano passado, o presidente Lula encaminhou ao Congresso pedido para que o Brasil ratifique a convenção e agora está tramitando como proposta de emenda à Constituição. Uma vez ratificada, o governo deve adotar leis e regulamentos contra a violência e o assédio. Mas, para além disso, em consulta com os sindicatos, os empregadores deverão também tomar medidas adequadas para prevenir e combater a violência e o assédio no trabalho, para proporcionar um ambiente seguro e saudável de trabalho, pelo fim do assédio moral, né? O Jornal da CUT fica por aqui, a gente se fala na próxima edição. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha ficado bem informado sobre o que é assédio moral, espero que você não esteja passando por essa situação. Se estiver, já sabe como se defender, já sabe como procurar os seus direitos. A gente se fala na próxima então, até lá.